eu ouvi isso de uma pessoa de muita fé e que estava com muito medo. Eu falei, será que o que impede uma pessoa é o medo? Aí eu resolvi compartilhar com vocês. As pessoas falam, mas eu pedi a Deus, mas eu rezei, mas eu orei, mas eu li Bíblia, eu fui à igreja, fui ao templo e nada acontece. Então, assim, tem coisas que impedem a gente de acontecer. Por exemplo, tô varrendo a casa, tô com a janela e porta aberta, vem vento e não deixa eu terminar a varrida, porque leva o cisco, a sujeira de volta para casa. Eu tô lavando a roupa, enfim, não tô sem sabão, né? Tô sem sabão em pó para pôr na máquina, tenho que pôr um sabão de barra na máquina para lavar roupa, fica ruim. Então, assim, às vezes tem coisas que são propícias para não deixar que aconteça certas coisas. Por exemplo, outro exemplo, né? Eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome e tem ali algumas coisas para eu comer. Mas o que tem para eu comer? Alguma coisa que tenha que mastigar. Não é líquido, é sólido. Tem maçã, tem, enfim, coisas de comer, mas coisas mastigáveis, entende? E aí, de repente, eu acabei de fazer um procedimento num dente, ou eu tô com muita dor num dente, ou eu tô com aftas, eu estou com muita dor de garganta, alguma coisa assim. Então, assim, tem algo que me impede de matar a fome. Eu tenho a comida, porém, algo me impede que eu engula e mata a fome. Entendido? Deu para entender? Depois você coloca o joinha aqui para eu saber que você ouviu e que você entendeu. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você fala, tô nas trevas, lembra que Jesus falou, eu sou a luz? Então você não tá em Jesus, tá? Difícil ouvir isso, mas é a verdade. Ou eu tô na claridade, ou eu tô no escuro. Se tu tá com turbulências no escuro, cega, sem ver as coisas, é porque não está na claridade. Se você estiver na claridade, você enxerga. Se você não tá enxergando, é porque não tá claro. E a claridade, a luz, tá na Bíblia, que é Jesus. Ok, já veio uma primeira pensamento aí, né? Mas eu rezo, Elisete, mas eu vou à missa, mas eu vou ao culto, mas eu vou à celebração, eu leio Bíblia, eu oro, eu dobro o joelho. Ok. Dobrar o joelho não é só dobrar o joelho ali, parada. No caminhar também se dobra o joelho, né? Então vamos caminhar, vamos dobrar o joelho caminhando. Não caminhando para exercício físico, mas caminhando para a vida, caminhando para projetos, caminhando para realizar coisas, para voluntariado, para trabalhar, para caminhar na vida. Entende as palavras que têm duplo sentido? Então vamos lá. Você quer muito uma coisa, você tá com fé, você tem a fé. Vamos pegar o exemplo da comida que eu dei. Você tem a fé, mas também tem uma dor de garganta que te impede de engolir. Você tem a comida, você não está conseguindo comer por conta do que está te impedindo de comer. A dor no dente, a afta, a dor na garganta. Então você tem a fé, você tem Jesus no coração, você acredita em Jesus, você tem Jesus. Só que você tem também algo que impede você, né? Algo que está te impedindo de conseguir usar isso que você tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o primeiro passo para você ter um 2026 bem aberto a prosperar é você ter conhecimento. Peça a Deus sabedoria. Para de pedir para Deus, eu quero uma casa nova, eu quero um carro, eu quero paz, eu quero isso, eu quero aquilo. Comece a pedir os dons do Espírito Santo. A sabedoria, Senhor, que eu consiga discernir, que eu consiga entender o que as pessoas me falam. Porque, olha, eu peço muito ao Espírito Santo sabedoria nas palavras, para que eu possa falar de uma forma que as minhas clientes, que as minhas amigas, que a minha família me compreenda. E foi quando eu pedi a Deus sabedoria para o Espírito Santo, para que Jesus me guiasse nas melhores palavras, para que eu fosse compreendida, para que abrisse a minha visão, para que eu enxergasse aquilo que eu posso contribuir com a tua vida. Porque não adianta eu fazer um monte de coisa aqui e nada contribuir. Eu tenho que entender o teu contexto para eu contribuir com você.
foi quando surgiu a ideia das analogias. Porque as pessoas são muito, né, visuais, a maioria. Tem gente que gosta de ouvir, como eu falei no início do áudio, tem gente que gosta de ler, tem mais visão, tem gente que gosta de ouvir, é mais audição, tem gente que gosta de fechar os olhos, ficar em silêncio e perceber na pele a energia do momento, mas já a maioria, né, a maioria das pessoas hoje em dia está tudo muito estressante, está tudo muito corrido, e por isso, principalmente, quem trabalha muito, quem corre o dia inteiro, a cabeça não para. Então tem dificuldade de interpretação, tá? Por mais que faça muita coisa, é exatamente por fazer muita coisa. Às vezes a pessoa pensa, mas eu sou inteligente. Sim, é inteligente, mas essa correria, esse estresse, essa correria faz muita coisa, acaba não conseguindo interpretar. O fato de não conseguir interpretar algumas coisas, né, não tem nada a ver com inteligência. Então vai avaliando tudo que eu estou falando com as situações da sua casa, com seus pessoas que moram com você, filho, marido, mãe, enfim, amigas. Vai olhando e vai tentando entender. Você tem sabedoria para lidar com as situações? O que está impedindo você de usar aquilo que você diz que você tem? Você diz que tem fé, mas você está com problemas. Você diz que tem, faz como eu, peça sabedoria ao Senhor. Eu pedi sabedoria para saber levar para as pessoas de uma forma mais fácil de compreensão. Me veio a ideia, um insight assim, como é que fala, uma intuição de fazer analogias, de fazer podcast, para poder ficar um áudio mais explicativo. E deu certo, muita gente está gostando. Você sabe que você tem fé. Você tem sim, você tem uma fé. Você tem Jesus no coração porque você está vivo. Jesus falou, eu sou a vida, então você tem ele dentro de você. Você só não vai ter Jesus se você falar, tô morta. Quantas vezes o Senhor falou, ai, tô morta de cansada. Ai, gente do céu, hoje o dia foi difícil, tô morta. Tu já falou essa frase, tô morta? Então tu tá sem Jesus, porque Jesus é vida. Então diga, ai, que eu tô vivíssima hoje. Estou muito bem viva hoje. Hoje, só na força da vida mesmo, de Jesus em mim, eu consegui superar, porque teve muitos desafios. Muda a sua forma de expressão. Já começa por aí. Ações geram resultados, tá? Transformações, ações, movimentos geram transformações. O que você quer transformar de 2025 para 2026? Vai ficar aí na mesmice? Vai tomar uma atitude? Vai tomar uma decisão? Vai fazer o quê? Tá? Não precisa me responder. Essas perguntas é só para reflita comigo, né? É só para você refletir no seu pensamento. Então, assim, o que está te impedindo para você conseguir ter um 2026 perfeito? Você tem que decidir, você tem que entender, refletir. Silencie um pouco o coração. Eu estou, inclusive, com o meu livro O Despertar em preço de promoção, tá? Quem ainda não tem meu Despertar, é um livro que ensina a fazer esse despertar e está na promoção, tá? Quem quiser adquirir, me chama. Ele é um livro terapêutico, cada capítulo ele equivale como se fosse uma sessão de terapia. Aí você comece a olhar, um olhar mais aberto. Por exemplo, assim, o que vai se respondendo essas perguntas? O que eu fiz que gerou isso? Ah, mas foi fulano, mas foi Beltrano. Não, esquece os outros, eu tô falando com você. Eu sei que os outros têm problema, eu não tô dizendo que os outros não têm culpa, os outros também têm. Só que toda moeda tem dois lados. Então vamos ser sinceros aqui. Tu não precisa mentir para ninguém, não precisa falar nada para ninguém, é você com você mesma. Então, seja sincera com você mesma. Ninguém vai ficar sabendo se você vai passar vergonha ou não, tá? Seja sincera com você mesma. O que eu fiz que gerou isso? Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Por que ele não tá me ouvindo? Aí você lembra do exemplo que eu dei da comida? Tu tem a comida aí, tu tem fé, tu tem Deus, é a comida. Mas tu não tá conseguindo comer porque tem algo que te impede. E aí você começa a pensar, o que tá me impedindo? Vai lá e arruma. Vai lá e toma um remédio para afta, passa uma pomada, vai lá e toma um remédio para garganta, limpa essa garganta para poder comer. Você tem o alimento que é Jesus, você tem a fé, dedicação, você tem tudo isso. Só está faltando você
eliminar, você curar, você tirar de você aquilo que impede você de usar essa fé do jeito certo, porque tu tá usando do jeito errado. E como que eu posso julgar a fé sua, né? Eu posso, porque é o que eu te falei antes no áudio. Jesus é luz. Se você tá nas trevas é porque você não tá tendo ele. Não vem me dizer que você tá fazendo do jeito certo se tá dando errado. Se tem coisas ótimas, perfeitas na sua vida, tu tá feliz, tá dando super certo, eu vou dizer que bom, tá fazendo a coisa certa. Se o bolo tá ficando fofinho é porque eu tô fazendo a receita certa. Agora, se você tá me dizendo que tá tudo batumado, que tá tudo ruim, que tá tudo... Desculpa, mas é bem lógico, isso qualquer criança diria. A receita tá errada. Tá? Então eu não tô julgando a tua fé, mas eu tô sendo lógica por interpretação. É lógico, né? Se deu errado é porque fez errado. Mas o que eu tô fazendo errado? Aí a gente vai vendo durante as terapias, aí a gente vai vendo durante as reflexões, e é um processo para você entender o que precisa fazer diferente para ficar certo, tá? E eu vou dar até uma dica aqui para vocês. A maioria, não sempre, como eu falei no início, era uma história. Isso que eu tô te contando é porque eu ouvi uma história que remetia a isso, por isso eu tô contando. Eu falei que eu não ia citar nomes e tal, mas uma pessoa de muita fé contou essas histórias e eu fui guardando para fazer a meditação com vocês. Agora vem o que essa pessoa falou, que é uma pessoa de muita fé. E o que estava impedindo ela de combater uma coisa ruim que estava acontecendo? O medo. Talvez seja um medo interno, inconsciente que você tenha e que está te impedindo de conseguir comer, entre aspas, sabe aquele exemplo que eu dei? A comida. Você tem, mas tem algo que te impede. Tipo, você tá com medo de tomar o remédio para a garganta e doer a barriga. Talvez você tá com medo de ir ao dentista ou de ir no médico ver o porquê da afta, né? Então, assim, por que? Geralmente, o que nos trava é a insegurança, é o medo. Medo do quê? Aí agora cada uma de vocês vai saber o medo do quê. Pode ser medo de julgamento, pode ser medo de crítica, pode ser medo de ficar sozinha, pode ser um medo de perder o sonho da menininha que queria um príncipe encantado na vida, pode ser o medo de passar fome, porque às vezes teve uma infância sofrida. Às vezes esse medo não é seu, de adulta. Às vezes esse medo é um medo infantil. O que está impedindo você de usar o que você tem? Tá? Cada pessoa aqui vai ter uma resposta. Começa a analisar, visualizar o que está te impedindo de ter um 2026 diferente. O que te impediu em 2025 de ter aquele ano que você tinha desejado no primeiro do ano? Você não conseguiu ter o 2025 que você quis? O que te impediu? E agora, em 2026, você vai manter o mesmo empecilho? Ou você vai fazer algo diferente para que aconteça diferente? Reflita, e como eu falei lá no início, eu ouvi isso de uma pessoa de muita fé e que estava com muito medo. Eu falei, será que o que impede uma pessoa é o medo? Aí eu resolvi compartilhar com vocês. Mas quando a gente olha com olhos de autoridade, quando a gente olha com dons do Espírito Santo, quando a gente olha com fé, com a fé que vem do coração, não só aquela da boca para fora eu acredito, mas fé não é só dizer que acredita, é realmente viver aquilo. Quando você entende o que está te impedindo de prosperar, você vai perder esse medo. Imagina uma pessoa de muita fé dizer assim, eu não estava dando conta. Eu falei, peraí, uma pessoa que sempre está firme na fé, dizer que não está dando conta, fiquei curiosa e fui ver a história. E é isso que me veio para falar para vocês. Existem coisas inconscientes, existem situações invisíveis dentro de nós que nos impedem de usar aquilo que nós temos. De usar a fé que nós temos, de usar o amor que nós temos. Nós temos o amor. Eu não sou amada. Tu tem amor, se auto-ame. Mas eu não tenho felicidade. Você tem felicidade. Eu estou triste. Você tem a felicidade dentro de você. Você só não está sabendo usar a felicidade, porque alguma coisa te impede.
Entendeu? Então Jesus nos deu abundância quando nós nascemos. Só que a gente tem alguma coisa que está impedindo você de transformar a sua vida e com isso transformar o seu novo ano que está por vir. Tá? Se quiser conversar mais sobre isso, me chama no privado e aí a gente pode conversar no individual, ok?